Segundo Crônicas, capítulo 17, é aonde nós vamos começar a palavra hoje, e eu creio que Deus vai nos abençoar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Irmão, você chegar no final do culto desse jeito aqui não vai funcionar não, hein? Estou falando verdade. Hoje depois da mensagem, depois da pregação, eu falei, amém, irmãos? Com um amém alto. Falei, vamos aplaudir Jesus. Parece que a igreja estava entupetada, nem cheia, parecia que a igreja estava entupetada de gente. Mas você vai entender a palavra. Capítulo de número 17, o versículo é o versículo de número 3. Capítulo 17, a partir do versículo 3, diz assim, ó. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalaíns. Antes, buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O rei de Judá se colocou aqui diante do Senhor, até porque o reinado de Judá, quando de Israel, quem estava governando Israel estava agindo de uma maneira ou de uma forma que não era uma forma agradável a Deus. Por isso, até por uma profecia, houve a divisão do reino, e até mesmo numa batalha entre Judá e Israel, Deus abençoou Judá. Porém, o principal ponto para nós aqui é o seguinte: você concorda comigo que Deus é Deus de todos? Boa noite. Deus é Deus de todos? Amém, Ele é Deus de todos. Mas Deus está com todos? Não. Então é isso que a gente precisa entender. Nós sabemos que Deus é Deus de todos. Só que infelizmente por generalizar a ideia que Deus é Deus de todos, nós acabamos que não nos preocupando se Deus está conosco ou não, se Deus está comigo ou não, se Deus está com você ou não. Ele é Deus de todos, pastor. Sim, Ele é Deus de todos, mas olha de novo o versículo 3. E o Senhor foi com Josafá. Então Deus, e sendo Deus de todos, Deus sendo Deus também de Israel, Deus sendo Deus do povo de Israel, Ele foi com o Josafá. E por que Ele foi com Josafá? Tinha um motivo para Ele ser com Josafá. E qual foi o motivo? Versículo 3, ele fala assim, ó. Porque a condição foi essa, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalaíns. Então o motivo de Deus estar com o Josafá foi porque a condição, entenda bem isso, a condição para que Deus estivesse com Josafá foi como o Josafá estava andando, como o Josafá estava se comportando. O motivo de Deus ter sido com Josafá foi quem o Josafá estava buscando. O Josafá estava buscando a Deus. Entenda uma coisa que eu vou falar para você. Eu preciso ser uma pessoa que tenho que ter na minha consciência que não basta, como a gente já falou no começo, eu ser de Deus ou Deus ser de todos. Não basta. Deus tem que ser comigo, porém para Deus ser comigo não depende dele. Não depende dele. Se Deus quiser ser comigo, Ele seja, se Ele não quiser, Ele não seja. Não depende dele, não depende do querer dele, depende de mim. Eu estou na igreja, entenda bem, eu estou na igreja e eu aprendo. A igreja, ela traz muito para nós um ensinamento na palavra,
E a igreja trabalha muito isso. Você vai perceber que mais dentro da igreja do que no mundo ou do que lá fora, você é exercitado nisso. No que, pastor? Obediência. Obediência. Você é exercitado todo o tempo na obediência. E muitas das vezes, pelos meus motivos, eu acabo não obedecendo e ainda blasfemando contra Deus com a minha boca. Eu acabo não agindo num princípio de obediência, eu acabo ainda blasfemando contra Deus com a minha boca, porque o princípio era obedecer. E às vezes, para que a gente obedeça, a gente busca condição para obedecer. Vamos dar um exemplo só para entender. Ninguém está fazendo, ninguém está ajudando, ninguém vai. Então, é um princípio de obediência. Ide por todo mundo pregar o evangelho, por exemplo. É um princípio de obediência, mas ninguém vai. E como ninguém vai, eu não vou. Então, mesmo que eu tenha em mim uma necessidade de obedecer, eu não obedeço porque eu justifico a causa. Está dando para vocês entenderem, sim ou não? Eu fico justificando. E a verdade é, eu obedeci ali atrás, eu fiz alguma coisa ali atrás, algo não saiu do jeito que eu gostaria que saísse. Então eu chego aqui na frente, vou obedecer, ou tenho que obedecer da mesma maneira. Eu não obedeço aqui na frente porque lá atrás não foi do jeito que eu queria. Vocês estão entendendo? Só que isso está prejudicando quem? Está prejudicando a pessoa. Está sendo prejudicial para a pessoa. Como eu falei no domingo, infelizmente a pessoa ela não rompe o natural, ela não consegue aprofundar no espiritual. Isso que eu estou falando só de obediência, só poderia falar de outras coisas. Eu poderia falar de outras coisas, doutrina, poderia falar de regimento, de ministério, poderia falar de chamado, de propósito. Só estou falando de obediência. Acaba aqui englobando também tudo, né? Mas a gente não consegue romper o espiritual, ou romper o natural e alcançar o espiritual por causa de limites que nós acabamos colocando, infelizmente, na nossa maneira de servir a Deus. Entenda uma coisa, olha só o que fala no versículo 5, diz assim, e o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e toda Judá deu presente a Josafá, e teve riqueza e glória em abundância. Até aqui é importante para nós, entenda isso. O Josafá, ele não teve riqueza e glória para ser rei, ou para ter o reino. Não, agora você tem riqueza e glória, seu reino é confirmado. Agora você é um homem rico, agora Judá reconhece você, presenteia você, agora você é rei. Não, Deus confirmou o reino dele. E porque ele teve o reino confirmado, ele então alcançou do povo de Judá coisas grandiosas, riqueza e honra. Riqueza como está aqui no versículo 5, riqueza e glória em abundância. Muitas pessoas, elas acabam que invertendo o valor. Não, quando eu chegar, quando eu for, quando eu fizer, quando eu alcançar, a pessoa está querendo conquistar para ser. Está entendendo até aqui? E o inverso que precisa ser feito. Eu preciso ser para conquistar. Quer ver um exemplo rapidinho? Deuteronômio capítulo 28, abre lá. Deuteronômio capítulo 28, você vai voltar um pouquinho aí e vamos lá em Deuteronômio capítulo 28. Olha só isso daqui, Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1. Olha a importância que nós precisamos ter para que nós sejamos abençoados. Isso vai ser muito importante daqui a pouco, tá?
Olha o que ele fala aqui no versículo 1, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você vai perceber que eles, sendo ouvintes da palavra, eles seriam abençoados em tudo. Sendo ouvinte, praticante da palavra, eles seriam abençoados em tudo. Não ouvindo, depois no versículo 14 para frente, não ouvindo a palavra, não praticando a palavra, eles seriam amaldiçoados em tudo. Então não é uma questão, entenda, se a hora que eu for, a hora que eu prosperar, a hora que eu ganhar muito dinheiro, a hora que eu isso, a hora que eu aquilo, não. Diante de Deus, para que você alcance tudo, antes de tudo você precisa ter o teu reino confirmado. E olha que coisa interessante isso aqui, mano. Porque, pastor, a palavra do Senhor, ela diz que Ele nos fez reis e sacerdote. Nos fez para estar por cima, para ser cabeça. E rei, por exemplo, ele anda assim, né? Ó. Não? Se o rei andar assim, o que é que acontece com ele? Coroa cai. Só que, escuta o que eu vou falar para você, presta atenção e eu vou te mostrar isso na Bíblia. Deus já confirmou o nosso reino. Como, pastor? Lucas capítulo 10, versículo 19, abre lá. Lucas capítulo 10, versículo 19. Deus já confirmou o nosso reino. O nosso reino já foi confirmado. Olha isso aqui, Lucas capítulo 10, versículo 19. Pela pessoa de Jesus, o nosso reino foi confirmado. No versículo 19 diz o seguinte: eis que vos dou poder. Para quê? Para pisardes em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada te causará o quê? Dano algum. Então já foi confirmado para nós o reino, porque esta palavra, isto aqui saiu da boca de Jesus, quando os discípulos foram mandados, e não foi nem para isso, primeira coisa que eles foram mandados, foi para dizer nas cidades aonde Jesus ia passar, foi para dizer nos lugares aonde Jesus ia passar que o reino de Deus havia chegado. Eles tinham que determinar paz dentro de todas as casas aonde eles passassem. Porém, quando eles voltaram, a palavra de Deus diz que eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Até os demônios nos obedecem. E aí então veio essa palavra: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Agora entenda, tendo o nosso reino confirmado pelo Senhor, tendo o nosso reino confirmado por Deus, sabendo nós que temos o poder e a autoridade, qual é a nossa função? Qual é o teu papel dentro da tua casa como homem de Deus, como rei, sacerdote? Qual é o teu papel? O rei, olha para mim, o rei, por exemplo, ele fica pedindo ajuda para todo mundo. Quando tem um problema, o rei reclama, né? Ah, não sei o que eu faço. É isso que o rei faz? O que o rei faz quando surge um problema? O que você acha que ele faz? Ele foge, entra debaixo. O que o rei faz? Pode falar, solta a voz, criatura, em nome de Jesus. O que ele faz? O rei enfrenta, ele resolve. Um rei resolve. O rei tem que estar na batalha.
Até você vai ver que Davi era para ele ir para a guerra, ele não foi. Um rei tem que estar na batalha. Ele vai ser protegido, ele vai ser guardado, mas se aquele exército venceu, a glória daquela vitória vem sobre o rei. Tanto que o Saul, ele não saía para as batalhas, quem saía para as batalhas era o Davi, e quando era para cantar para o rei, cantavam para o rei matou os seus milhares, Davi seus 10 milhares. Por quê, pastor? Porque rei resolve. Repita isso, fala comigo, diga: rei resolve. Não, mas você falou fraco, você tem que falar com postura de rei. Diga: rei resolve. Rei resolve. Agora, quando que nós não somos respeitados como tal? Quando não estamos com a coroa na cabeça. E por que não estamos com a coroa na cabeça? Porque ela caiu. Porque eu não ando com postura de rei, eu ando com postura de derrotado, eu ando com postura de fracassado. E se eu ando com postura de derrotado, de fracassado, eu falo dos problemas com o intuito de solucioná-los, de resolvê-los. Olha, tem um problema ali, eu vou resolver aquele negócio ali, no nome de Jesus, Deus vai me dar sabedoria. Não, a pessoa fala: já fiz tanto, já orei tanto, já não sei o quê. Só que ela quer que, por exemplo, as pessoas, elas façam alguma coisa para mudar. Mas o rei, a autoridade, quem que determina? É ele. Para quem Deus deu poder e autoridade dentro da tua casa? Foi para o teu marido? Espiritualmente falando. Foi para o teu marido? Foi para o teu filho, que nem na igreja está, que talvez nem crente é? Não, mas foi para você. Você é portador do poder e da autoridade. Só que às vezes você chega na tua casa e ninguém te reconhece como rei, como autoridade, como um homem de Deus de autoridade, como uma mulher de Deus de autoridade. E se a família não reconhece, imagine os demônios. E por quê, pastor? Porque você chega lá, tudo acaba o culto, parece que você apanhou do pastor. Onde você foi? Na igreja. Você não chega na tua casa imponente. Você já viu um rei cumprimentando alguém? Você já viu um rei cumprimentando alguém? Se o rei ele vai cumprimentar, até porque para chegar perto do rei já é uma luta, mas se o rei ele vai cumprimentar alguém, ele cumprimenta de modo firme, olhando no olho. O rei não abaixa a cabeça, ele cumprimenta mostrando autoridade. Ele fala exalando na fala Como é que você tem falado? Pastor, eu nem aguento mais falar. Eu não falo mais nada. Deus me livre. Como é que você está exercendo o teu reinado? O reinado que o Senhor confirmou para nós. Como é que nós estamos exercendo o nosso reinado? Como é que nós estamos exercendo? Olha que coisa interessante. A partir do momento que você exerce a tua autoridade de rei e você libera a ordem, os demônios se submetem e os anjos trabalham em prol de cumprir o propósito a qual você falou. Saiu da boca, não volta vazio. Não é isso que a palavra de Deus diz? Tudo que 2 de vós concordares aqui na terra acerca de qualquer coisa será feito pelo Pai que está no céu. Olha, não vamos longe, mas vai no livro da frente aí, João capítulo de número 15. Isso daqui eu sempre gosto de citar, João capítulo 15. Olha só isso aqui, Se não é alguém de autoridade que é capaz de fazer isso.
Você vai ver que é alguém de autoridade, alguém que crê na soberania que Deus deu para ele. Ele não é maior do que Deus, mas Deus deu a ele a autoridade. Se creres em mim, farás as mesmas obras que eu faço, e as farão ainda o quê? Maiores. O que significa a palavra testemunha para você? Testemunha, no mínimo, é alguém que viu. Você não vai testemunhar uma coisa que você não viu. Se você testemunhar algo que você não viu, você é uma testemunha mentirosa. A testemunha, ela aprova aquilo que ela viu. E o Senhor falou: e ser-me-eis testemunhas. Em Atos capítulo 1 ele fala: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas olha o que ele fala aqui, no capítulo de número 15, versículo de número 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, o que está escrito aí? Pedireis. Não, para aí, olha para mim, para aí. Pedireis tudo. Tudo é o que para você? Tudo é o que? Tudo é tudo? Tudo é tudo? Então por que está faltando? Principalmente, eu não estou falando na questão física. Na realidade, não deveria nem estar faltando também na questão física. Mas se eu não exerço a minha autoridade espiritual, logo isso vai ecoar no meu natural. Porque eu não exerço autoridade espiritual, daqui a pouco o meu natural vai mostrar que eu não sou de autoridade. A palavra de Deus, ela fala que a alegria, Provérbios fala, a alegria do coração formoseia o quê? O rosto. Então a pessoa alegre no coração, ela não tem um rosto fechado, carrancudo, desanimado. A pessoa, ela exala, se olhar para ela, é alegria pura. Por mais sério que a pessoa seja, se ela tem o coração alegre, o rosto formoseia, mostra essa alegria. Mas eu fico pensando, a gente aqui na porta, hoje eu estava ali na porta, não vi, de verdade. Mas a gente fica ali na porta olhando as pessoas, como é que elas entram na igreja. Elas entram com postura de rei, ou elas entram com postura de derrotado? Às vezes, de repente, você está na porta da igreja, a pessoa já começa a subir a rampa ali, aí ela para no meio da rampa. Ai. A pessoa que ela não tem autoridade é aquela que você vai falar assim para ela, seja a esposa ou o marido, mas a mulher: oi irmã, e aí, o seu marido? Ela faz assim, ó. E antes dela começar a falar, ela fala assim: ai. Ela não trata nem como marido, ela fala: aquele homem. E ela vai começar a falar dos problemas que ela tem que resolver. Ela tem que resolver. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quem foi responsável? Quem foi, na tua opinião, o responsável pelo nascimento deixa eu lembrar o nome do menino aqui. Samuel, agora eu lembrei, estava tinha um José aqui no canto aqui. Quem foi responsável, na tua opinião, quem foi responsável pelo nascimento de Samuel? Eu vou melhorar a pergunta. Na tua opinião, foi Eucana ou foi Ana? Quem que foi? Precisou do Eucana? Claro, era o marido dela. Precisou, mas quem foi o responsável?
a Ana. Você vai perceber que a Ana chega para Eucana e fala: me dá filho, senão eu morro. Em outras palavras, resolve aí o problema, quando a solução estava com quem? Com Ana. E não vou entrar, não vou abrir lá, mas você vai perceber que a palavra de Deus, ela fala assim: então Ana se levantou. Mesmo sendo, trazendo para o entendimento de hoje, mesmo sendo uma rainha, era alguém que estava prostrado, sem a coroa. Mas aí não, aí ela se levantou. Aí ela mostrou por que veio. Todo tempo a competidora Penina, eu até digo para você que você não vai deixar de ter competidor. Será que a Penina mudou no comportamento dela depois que Ana engravidou pela primeira vez? Hã? Fala para o irmão do lado aí, ó. Penina, sempre Penina. Mas enquanto Ana se deixava levar pelas afrontas de Penina, Ana não era Ana. A Ana não cumpria aquilo para que ela veio. Ô irmão, você veio para a igreja para quê? Ai, pastor, vim hoje, está calor, está frio. Toma banho, você tem um propósito. Você tem uma família. Você tem filhos, pai, mãe. Você tem pessoas que precisam de alguém imponente. Pessoa que seja capaz de resolver. Pastor, mas é difícil. Em nome de Jesus, que tudo pode, nada é Aí você para, ainda que o Senhor fala que nada é impossível. Aí você olha e fala: é difícil. O negócio é possível porque tudo é possível ao que crê. E a pessoa para porque é difícil. Ela está sem coroa. Não é uma autoridade. Não é uma autoridade. Irmãos, olha, se eu estiver conversando com alguém, membro da igreja ou de outra igreja, aquela pessoa tem o título de cristão. E aí você está conversando com a pessoa está assim na sua frente, não olha nem no teu olho, está assim, ó. Põe a mão na cabeça da pessoa, manda esse capeta embora. Usa a autoridade, manda esse irmão embora. Pode mandar, deixa eu fazer uma oração. Você fecha o olho. Ô Satanás, sai daí agora em nome de Jesus. Mas usa a tua autoridade. Porque o que mais a gente vê é crente falando assim, ó: está cheio de demônio. Isso aí? Ixi, às vezes eu até pastor, isso é demônio, pastor. É? E o que você está fazendo? A autoridade que Deus te deu, você está fazendo o quê? Porque assim, olha as desculpas, ó. Não, porque assim, né? Eu não sou obreiro. Porque assim, eu não sou pastor. Não está escrito na Bíblia que Deus deu poder e autoridade para pastor, para obreiro? Essa hierarquia, ela está dentro da igreja. Mas lá Ele deu o poder e a autoridade para todo mundo que crê. Para todo mundo que crê. Essa hierarquia não, porque o Senhor é pastor. E daí? Se eu soubesse quanto de pastor que não vai para o céu. Eles que não se cuidam. Pastor? E daí? Volto a dizer para você. Pastor, porque o irmão é obreiro. Ele muda no uniforme. Mas tanto ele quanto você tem um novo nome. Tanto ele quanto você tem um nome gravado na palma da mão do Senhor.
Não estou dizendo isso para você desrespeitar as autoridades que são colocadas diante de você. Creia que é Deus que usa, que inspira para falar com você e pratica a palavra exercendo a tua autoridade. Não deixe ser tentado em desrespeitar, principalmente a Deus, que é prejuízo para você. Mas você tem que ter imponência. Agora já foi, né? Ou então aquela pessoa que fica torcendo para o outro morrer. Não, porque se ele morrer eu fico viúva, né? Amarrado, irmão. E às vezes a pessoa está tão ligada nessa ideia que ela fala assim: ai, tomara, que se ele morrer também, tomara que eu também tenha a mão, né? Para escolher direito depois, né? Já está até pensando no próximo. Só que escuta uma coisa: se você não tem autoridade hoje para resolver o que você tem hoje, você vai arrumar mais problema depois. Isso é aquele dito cujo que você está esperando que morra. Levar 20 anos para morrer, você vai sofrer 20 anos. Porque você tem a solução e está esperando outro tipo de solução. Quem está entendendo, diga amém. Ô, irmãos, nós precisamos exercer a nossa autoridade. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, não sendo maior do que Ele, entenda, não sendo maior do que Ele, mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor na postura que Ele nos fez para ser. Olha só o que Jesus fala em João 17, para a gente terminar e orar. João 17, abre lá. Olha isso aqui, irmão. João capítulo 17, versículo 16 em diante. Vamos ler o 15. Põe lá para nós, Adão, o 15. Olha o que ele fala, ó. Não peço que os tire do mundo. Para aí, olha para mim. Então para com essa ideia de querer morrer. Pastor, Deus poderia voltar. Eu não quero que o Senhor tire eles do mundo. Mas eu quero que o Senhor livre eles do quê? Do mal. E aí continuando ele fala assim, ó. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha agora, o motivo que Deus era com Josafá. Santifica-os a tua palavra é a verdade. Continuando ele diz assim, ó. E por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam o quê? Santificados na verdade. Se o Senhor Jesus, ele disse que quem crê nele faria as mesmas obras e faria ainda maiores, quem que tem que se santificar para a tua família ser santificada na verdade? É Jesus, sim ou não? Não. É o pastor. Eu. É o obreiro escarpinho. Quem que tem que se santificar? Você. Vocês estão entendendo? Eu preciso me santificar. Eu preciso me santificar nesta verdade, para que a minha família seja santificada, assim como Jesus. Assim como Ele fez, eu creio que eu posso fazer. Eu não posso dar a minha vida porque Ele já deu, eu não posso. Ele veio para dar a vida, mas o tempo que Ele esteve aqui, Ele ensinou aquilo que nós teríamos a capacidade de fazer no nome dEle. Antes nós acabamos de ler que tudo aquilo que pedimos, Ele faria. E agora, olha só, deixa eu continuar. Ele fala assim, ó. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio aonde? Ao mundo. Se a gente não está indo em lugar nenhum, nós estamos tudo pitimbados. Nós não estamos exercendo a autoridade. Onde você está indo? Ai, pastor, estou indo ali no banheiro chorar.
Nós precisamos exercer essa autoridade. Nós precisamos com postura de rei. Vocês estão entendendo, senhor? Não? Não é com posturinha de derrotado, que ninguém vai dar crédito para você. Mas com postura de rei. Aí ele fala assim, ó, no versículo de número 19: e por eles me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Aí ele fala assim, ó, no versículo 20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam o quê? Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que também eles sejam o quê? Um na onde? Em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o 22 para a gente terminar. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ô irmão, você faz ideia? No mínimo você tem que fazer ideia. Pelo menos, pastor, pelo menos eu faço ideia da glória que Deus deu para Jesus e que Jesus me deu. Eu pelo menos faço ideia. E talvez eu faça assim, eu não conheço a glória. Eu não conheço a glória, mas eu faço ideia, pelo menos, da imensidão dessa glória. E se eu sou portador desta glória que Deus deu para Jesus e Jesus me deu, por que eu estou tendo dificuldade em resolver os problemas? Uma coisa pode estar acontecendo. Qual? Vou dizer duas melhor. A primeira: se eu estou na igreja e não estou resolvendo os problemas, eu estou esperando, eu estou crendo então em outras coisas. Não estou dizendo que nós não vamos dar, seja óleo, seja qualquer coisa, uma campanha que a gente vai fazer, mas tem pessoas que ela está crendo mais na campanha do que nela. Tem gente que está idolatrando algum objeto de campanha que está recebendo na igreja. Rosinha. Louvado seja a rosa. Só falta adorar a rosa. É aquela pessoa que ela é tão ídolo da rosa que ela fala um pedacinho só aqui para me tirar. Tá? Ai, mas tem que levar para a igreja de novo essa rosa. Principalmente aquela que abre em casa, né? Ai, abriu, ficou tão bonita. Mas você tem que levar. Ah, mas ela tá linda aqui, vou ter que levar. Toma juízo. Que rei que é você, meu irmão. Que autoridade que é você. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente precisa resolver. E para a gente resolver, eu falo, pastor, mas não sei por onde eu começo. Não, eu não sei por onde eu começo, mas eu tenho que começar por algum canto. Seja por lá, seja por aqui, seja pela oração, seja pelo jejum. Eu tenho que começar por algum canto, não sei por onde eu começo. Então qual é a direção que eu tenho para resolver isso aqui? Porque eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. O que a gente, infelizmente, mas eu já não aguento mais. Eu já cansei. É raro ou quase nunca você ouve alguém falando, não, pastor, em nome de Jesus, está tendo um problema assim, tem uma batalha lá, mas eu estou resolvendo em nome de Jesus. Está tendo sim uma luta lá, mas eu já peguei esse demônio pelo pescoço, pelo nariz, pela orelha, pelo rabo, eu já repreendi, já amarrei, já mandei embora e eu estou no encalço dele. Enquanto ele não cair, eu não paro. Não, a pessoa fala, eu não sei, eu já fiz de tudo. Ah, eu não sei, eu vou na igreja, eu vou da igreja, eu vou na igreja, eu vou da igreja. Ô derrotado, bicho fracassado, coitado. Ô pastor, o senhor está me ofendendo. Se você é derrotado, eu não estou te ofendendo, estou falando verdade.
Agora, se você é rei e eu chamar você de derrotado, você é aquela pessoa que fala, está amarrado no nome de Jesus, pastor, que derrotado o quê? Você não vai aceitar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Irmãos, ele diz o seguinte, olha, eu lhe dei a glória que a mim, para que seja um como nós somos um. Eu tenho que pensar nisso, meu Deus, o Senhor deu uma glória para Jesus, que ele foi capaz de por esta glória, a fim da glória que estava prometida, por esta glória que o Senhor deu a ele, ele suportou a cruz. A glória foi capaz de fazer Jesus suportar a cruz, e essa glória que ele tem, que ele tinha, o Senhor deu para ele e ele deu para nós, e nós somos o portador dessa glória. E eu fico vendo os probleminhas que eu tenho. Pastor, o problema porque não é seu. Glória a Deus, é seu, você não resolve, então fica contigo. Pega de estimação ou resolve. O que você quer fazer? Não sei, pastor, eu vou ver. Depois dessa mensagem estou pensando se eu vou resolver. O que você quer fazer? Solta a voz e fala, eu vou resolver. Não, desse jeito eu não acreditei. Fala, eu vou resolver. Isso. Você vai entrar no teu quarto hoje, daqui a pouco nós vamos orar. Mas ora com o objetivo de resolver isso. Meu Deus, não pode ficar. Do jeito que está, não pode. Não pode. Talvez você é a pessoa que vai falar, Deus, parece que o demônio. Se parece, não vai parecer mais. No nome de Jesus, porque aqui tem autoridade, estou mandando esse demônio, eu estou mandando esse mal sair agora dentro da minha casa. Não vai ficar mais. Não vai ficar mais. Eu estou dando um basta no nome de Jesus. E esse Deus eu nem preciso colocar à prova. Na verdade eu preciso usufruir da autoridade que ele me deu, do poder que era de Cristo e agora está comigo, porque Deus deu para Jesus e ele está falando, o Senhor me deu e eu dei para eles. Então eu tenho que andar na imponência de autoridade de rei, cabeça, com esta capacidade de resolver, com esta condição de resolver. Escuta uma coisa que eu vou falar para você. Hoje não, ontem, eu ouvi algo da minha esposa que eu gostei, achei bom pra caramba. Porém, eu ouvi a mesma coisa que eu ouvi ontem, eu ouvi há um tempo, e eu vou te explicar. Ela tinha um problema que precisava resolver, e era uma água num banheiro que precisava resolver. Então naquele banheiro ficou ali quebrou ali uma buchinha, e aí então teve que fechar o registro do banheiro. Então, como fechou o registro do banheiro, funcionava só a descarga do banheiro, não funcionava o chuveiro e não funcionava a pia. E ela falou assim, Henrique, você precisa resolver aquele negócio ali no banheiro para mim, trocar aquela torneira ali, não sei o que, tal. Eu demorei, eu não sei quanto tempo. Na minha conta foi uns 3 meses. Mas na conta dela você já sabe quanto tempo demorou, né? Irmãos, um dia eu não levei 40 minutos para resolver. Eu saí, comprei o que precisava, levei para casa, sentei ali dentro do banheiro, arrumei o que precisava arrumar, inclusive arrumei o outro que estava ali também, um negócio com um probleminha ali. Eu fui resolver os dois. Ela falou assim, você é o máximo. Nossa, meu marido, olha, você é o máximo. Você acha que eu gostei ou não de ouvir isso? Claro que eu gostei. Só que demorou, na minha conta, 3 meses. Eu poderia ter ouvido antes ou não? Eu não ouvi por quê? Porque eu não fiz. Exatamente. Agora escuta. Ontem somos 3 homens, e literalmente 3 homens em casa, Gabriel, Guilherme e eu. Mas aí teve um problema na cozinha,
ela foi lá no quarto. Eu estava no quarto, tinha terminado o programa de rádio, estava no quarto. Aí ela pegou e foi lá no quarto e falou assim: Henrique, eu preciso de um homem na cozinha. E saiu e foi para a cozinha. Eu estava ali, eu acho que eu estava terminando alguma coisa da rádio, não sei, eu estava ali. E aí, na minha cabeça, pensou, está precisando de um homem, está ali o Gabriel, o Guilherme. Eu falei, opa, peraí. O máximo, o lindo, o bonitão, eu não quero ouvir isso? Então confessei, o bonitão sou eu. Parei ali, fui lá na cozinha. O que foi que está acontecendo? Ela falou assim, olha, essa tomada aqui, ela queimou. E ela está assim, assim, assim. Eu dei uma olhada na tomada, calculei o material, vi que dava para resolver. Falei, deixa que eu resolvo para você isso aí. Eu fui dentro das coisas ali, peguei umas ferramentas, umas eu nem usei, mas peguei, pus tudo na cozinha. Coloquei as ferramentas lá assim, e aí comecei a mexer. Ela olhava admirada, eu tirando o parafuso, ela ficava admirada olhando para mim. E como que eu estava me sentindo? Um fracassado, sim ou não? Eu era o cara. Oxi. E aí então eu vi, tirei a tomada, troquei a tomada, coloquei outra tomada no lugar, arrumei, fechei a caixinha, tudo bonitinho, juntei as minhas ferramentas, tirei a sujeira, tem que tirar, tirei a sujeira. Aí a hora que eu estava saindo, ela falou, meu marido é o máximo. Olha, não sei o que eu faria, eu acho que eu não vivo sem você. Olha eu levando as minhas ferramentas, ó. Mas escuta, eu poderia demorar mais para ouvir aquilo, sim ou não? E se eu demorasse para ouvir aquilo, era porque ela não queria falar? Ela não falou porque eu não fiz. Quando você deixa de exercer, eu estou dando um exemplo natural para você entender. Quando você deixa de exercer a tua postura de rei, o teu comportamento de rei, a tua autoridade, ela fica travada e você não ouve o que um rei deve ouvir. Vocês estão entendendo, sim ou não? Assim como, entenda aí, tá bom, irmãos? Assim como a tua esposa espera alguma coisa de você, ô irmã, teu marido também espera algo de você, viu? Às vezes o camarada, ele até faz querendo ouvir alguma coisa, aí vai lá, dita cuja agora. Não fez mais que obrigação, tá aí, tá fazendo, senão vou ter que chamar outro para fazer. E me dizer que ela, ô abençoada, oreiuda, ajuda aí, mano, dá uma força, pro cara na próxima vez ele fazer com alegria o negócio. Toma a tua postura de rainha e bendiga esse homem. Olha que coisa, quando você casou com esse camarada aí, você falou assim, eu vou casar com esse bagulho, esse troço, não tem outro mesmo? Vai ele, foi isso. Provavelmente só de lembrar do teu casamento, suas pupilas já dilata tudo já. Lindo, fofo, boneco. Mas por que esse príncipe virou sapo então da noite pro dia? O que é que aconteceu? Ai pastor, porque agora ele mostrou as asas. Não. Fala aí, irmãos, em nome de Jesus. Os homens, diga, todo rei. Desse jeito nem sua mulher vai crer em você não. Solta a voz, criatura, fala, todo rei precisa de uma rainha. Glória a Deus. Irmãos, não fica por baixo não, diga, toda rainha. Vocês gritam. Diga, toda rainha carece de um rei. Amém, irmãos? Agora nós temos que ter postura de rei
e a mulher de rainha. E na onde, pastor? Naquilo que Deus nos deu. Volta lá em 2 Crônicas para nós terminarmos. E aí nós vamos orar de verdade. Olha só o que está no versículo. Depois do 6 ele pisa na bola, mas até o 5. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo Judá deu presente a Josafá. E teve riqueza e glória em abundância. Ele teve tudo depois que o reino dele foi confirmado. Entenda isso. Não fica esperando ter tudo para ter um reino. Não acredite que um reino, ele será confirmado pelas coisas que você conquista. Mas você tendo o reino confirmado por Deus, as coisas que você precisa te alcançam. Chega do nada. Do nada elas chegam. Do nada elas acontecem. Você já viu alguém dizendo, até o que era para dar errado, dá certo. Mas você está na tua postura de autoridade. Diga graças a Deus.